Oi, eu me chamo Marcelo, sou gestor de acervo e patrimônio aqui do Espaço Forciluz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de restauro do edifício Forciluz, que aconteceu na década de 90. Eu estou aqui com o professor e arquiteto Flávio Kiefer e vou pedir para ele contar um pouquinho para nós, nesse início, a trajetória profissional dele. Eu sou arquiteto, sou formado pela URGS. Eu fiz um mestrado focado na arquitetura de museus, quando eu estudei o MASP de São Paulo, o MAN do Rio de Janeiro. Trabalhei na Casa de Cultura Mário Quintana e aí, a partir dali, eu tive uma trajetória com projetos de centros culturais, né? Eu fiz a Casa de Cultura de Esteio, aqui esse próprio edifício em 2002, o Centro Histórico de Bagé, né? A Vila Santa Teresa, e eu passei a dar aulas primeiro lá na Rita dos Reis. Atualmente estou na PUC, curso de arquitetura da PUC, onde também fui diretor do Instituto de Cultura por um período. Eu acho que a primeira dúvida assim, que sempre surge é quando acontece esse início, né, de processo de preservação do edifício. Como que o senhor chegou assim e olhou para o edifício e pensou na própria importância arquitetônica dele? Assim, o primeiro contato que teve com o edifício Forciluz, o senhor lembra mais ou menos como que foi, ou o ano que foi, né? O tombamento, então, foi em 94. Só que aí ele foi tombado, as condições aqui eram tão precárias que a CE acabou saindo daqui. Então ele ficou abandonado muito tempo e, por ser tombado, o Ministério Público começou a fazer pressão para que ele fosse restaurado, né? Foi o Fernando Schiller que me procurou em nome da ALEV, que é a Associação Literária Érico Veríssimo, estava sediada na PUC, abrigava o acervo, né, do Érico Veríssimo, e me procurou com a ideia de transformar isso aqui num centro cultural voltado para a literatura. Então isso eu me lembro bem, assim, eu vim visitar o prédio com o Fernando, porque a dúvida assim é se seria possível, seria adequado transformar isso aqui num centro cultural. Eu falei para vocês que ele era um edifício muito estranho, né? Esse ambiente mesmo se chegava aqui através de um patamar da escada, que tinha uma pontezinha metálica, uma porta meio suspeita. Se chegava num salão imenso. Tinha outros andares que não tinham comunicação entre setores. Então ele era muito estranho. Mas eu pensei um pouco, aceitei o desafio e disse, dá para fazer, vamos lá. Foi um processo muito rico assim, e muito intenso, foi tudo muito rápido. A gente fez, isso aqui foi feito tudo através da lei Rouanet, né, de incentivo à cultura, né? Então nós fizemos um projeto, fiz primeiro um estudo preliminar, um anteprojeto para a ALEV aprovar, porque meu cliente era a ALEV. Depois passou a ser a CE também, porque na negociação entre a ALEV e a CE ficou estipulado que o segundo pavimento ficaria para o Museu da Eletricidade e os demais pavimentos para a literatura. Então eu tinha assim esses dois clientes, né, que em primeiro lugar tinham que aprovar a ideia geral do projeto e também submeter ao IFAI para ver se estavam de acordo, né? Por exemplo, uma questão assim que para mim era bem importante, que eu queria fazer e não pude fazer porque o patrimônio não deixou, era pegar aquele vitral que está no térreo e botar aqui em cima do quarto andar. Tem um vidro atualmente e isso criaria uma comunicação visual. Térreo, a gente enxergaria aqui o foyer da sala onde a gente está, do auditório Barbosa Lessa, né? Esse processo de restauro de edifícios antigos, a gente vê muito isso, né? Primeiro o museu vai para um prédio que é histórico, só que não foi feito para ser museu, né? Então você tem que readaptar, não só para museu, porque aqui a ideia era ser um centro cultural, com o acervo do Érico, né? Com o Memorial Érico Veríssimo, o Museu da Eletricidade, com outro tipo de acervo. Eu acho assim que o trabalho feito aqui realmente foi, olhando as fotos do próprio restauro, né? Era um prédio completamente, eram dois prédios, né? Eu acho, um na frente, um atrás. Eram prédios completamente diferentes do que a gente vê hoje. A gente chama de um trabalho de rearquitetura, não é só de restauro, né? Porque esse edifício tem um autor, né, que era o engenheiro externo, e ele passou a ter uma nova autoria que trabalhou com o primeiro autor. Então hoje ele tem uma autoria dupla e de fato ele era no mínimo dois endereços havia aqui. Havia um da loja da CE, né, que você entrava direto onde tem aquela vitrine, hoje em dia não tem mais porta, e havia um corredor lateral que dava acesso a escada que existe até hoje, que dava acesso
acesso aos pavimentos superiores. E eu digo que existia um terceiro edifício, que é esse que é onde a gente está, não tinha uma comunicação com esses outros dois, porque dizem, né, as histórias que correm, que ele era feito para ser um anexo do clube dos caçadores que tinha frente para Andrade Neves. E aparentemente é isso, que tinha uma ideia de fazer um cassino, alguma coisa assim que justifica esse grande pé direito. Então o desafio do projeto foi integrar esses três edifícios num só. E para isso, de fato, você tem razão, assim, foi uma modificação bastante grande, até porque assim, quando a gente trabalha em rearquitetura, a gente se preocupa muito, primeira coisa, em verificar o que tem de valor no edifício, que é o que é imexível. O que foi o que o IFAI considerou, por exemplo, disse, não, o vitral é imexível, não pode mexer. Tinha as colunas, não tinha muita coisa assim de valor arquitetônico que não se pudesse mexer. Quanto a isso, a solução foi transformar os poços de ventilação, né? E o outro onde ficou o vazio, que eu pensava que chegaria no térreo, enfim, para criar uma integração entre todos os pavimentos. E aí, em 2002, as obras começaram, se não me engano, lá foi março, e se botou a data do aniversário do Érico Veríssimo, se não me engano, 17 de dezembro, Isso. que tinha que ficar pronto. Não foi então, muito assim, rápido. foi uma transformação incrível. É a questão da cor do edifício, porque a gente tem históricos que registram que ele era cinza, e aí com o processo de restauro ele se tornou amarelo. Esse foi alguma decisão específica por algum motivo? Quando tu faz uma rearquitetura, o edifício e ele passou a ter uma função totalmente diferente. O amarelo me veio porque também era uma cor muito usada já históricos antigos, né? Os correios, ali a alfândega, era tudo o mercado, era tudo amarelo. Analisando assim a Rua da Praia, longe, tinha todas as cores. E eu achei que o amarelo ia ficar bem, assim, para dar uma individualidade, para ser visto de longe, ter uma personalidade. E aconteceu uma coisa engraçada, porque ele tem uma empena lateral, também era para ser do mesmo amarelo. E eu vindo lá da Praça da Alfândega, de repente eu vejo assim, mas tá com um amarelo diferente, assim, o que houve ali? Eu vim caminhando, assim, já pensando que, bom, tem que ter corrigido, né? Não sei, alguém comprou a tinta em outro tom, mas eu fiquei pensando, mas sabe que ficou bom? E aí, então tem essa coisa do acaso, não sei quem, por quê, errou, ou sei lá o quê, botou uma outra cor e eu achei que ficou muito bom, deu uma diferença de tom, porque não é a fachada principal, é a lateral. Então, eu gostaria de agradecer a presença do arquiteto Flávio Kiefer, ter conversado um pouquinho com a gente sobre esse processo de rearquitetura do edifício Força e Luz, e também lembrar que essa é uma atividade dos 30 anos de tombamento do edifício Força e Luz. Se você tem interesse em saber mais, acesse nossas redes sociais.